Assembleia de Deus, a harmonia. Queridos, com alegria nesta noite eu cumprimento a todos com a paz de Cristo Jesus. Muito bom, hoje apesar do Enem, mas a maioria veio, não é? Estamos aqui para celebrar mais uma vez a ceia do Senhor, esse marco extraordinário que mudou a história da humanidade. E já tivemos a grande chance de louvar a Deus, de conhecer os que nos visitam pela primeira vez. E rever vocês é sempre um grande momento que se renova e uma semana já fica muito longe. Então, nós vamos agora meditar um pouquinho. Acho que a semana passada nós começamos a falar um pouco sobre a reforma protestante. E eu disse naquela ocasião que não poderia dizer quantos domingos nós iremos nos ocupar falando sobre este assunto. Hoje eu quero ler com vocês um versículo no livro de Jeremias, capítulo 2, e o verso 21. Jeremias, capítulo 2, verso 21, que será o nosso ponto de partida para a reflexão de hoje, sobre o seguinte tema: de videira excelente a parreira selvagem, o desvio da igreja e o chamado à reforma. Esse é o nosso tema. Espero que todos estejam bem concentrados, desliguem os celulares e vamos juntos remir o nosso tempo. Eu a plantei como uma videira excelente, de semente absolutamente pura. Como pudestes te deixar transformar numa parreira podre e selvagem? Ainda que te laves com salitre e com muito sabão, a mancha da tua iniquidade permanecerá gritando diante de mim, declara o Eterno Yahvé. Ficou pesado, não foi? Amém? Vamos tomar assentos e vamos refletir um pouquinho sobre esse tema. Bom, meus queridos, nós, a semana passada, mostramos a instituição da igreja, a sua inauguração e como Deus a organizou através dos seus apóstolos, e estes organizaram tudo e estabeleceram liderança pelo dom do Espírito Santo. O texto que a gente frisou a semana passada, mostrando que a igreja pertence ao Deus vivo, ela foi resgatada, ela foi comprada com o sangue do seu Filho unigênito, Jesus, que hoje nós estamos aqui, iremos participar lembrando do seu sacrifício, sua encarnação, sua morte, o seu corpo sendo dilacerado por nossa causa e o seu sangue derramado no nosso lugar, uma vez que o salário do pecado é a morte. Ele estava aqui para exatamente pagar esse preço em nosso lugar, para que então a gente obtivesse vida e, como ele disse, vida abundante, vida eterna. Esta é a proposta do Evangelho. A quem subestime o valor do Evangelho,
Mas o Evangelho é exatamente isto, é Deus vindo trazer vida eterna para quem estava morto. Olha a grandeza da missão de Jesus. Eis o porquê da encarnação do próprio Deus, no resgate de suas criaturas. Ele fez este ato grandioso que marca a história do amor de Deus de modo jamais superado, porque ele foi ao extremo de tudo que a gente poderia imaginar e pensar. Ele foi muito além. Ele se humilhou para se tornar igual a mim e você, e então ter condição de pagar o preço, sendo fiel a Ele mesmo. Ele não nos perdoou apenas, mas Ele pagou o preço, e Ele só nos perdoa mediante o preço do seu sangue. Portanto, isso deve ficar muito claro numa reunião como esta de hoje, porque não foi filosofias humanas, não foi orientação didática e de tantas outras naturezas, não foi a ciência humana, não foram descobertas científicas, invenções tecnológicas que nos resgataram. A Bíblia diz: não foi o ouro, não foi a prata, foi o precioso sangue de Cristo derramado no nosso lugar. E essa mensagem, essa realidade nos faz realmente nos sentirmos abraçados, acolhidos e amados por Deus na pessoa de Jesus. Por isso a afirmação é tão forte: nada, absolutamente, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem o comprimento, nem a vida, nem a morte, nem anjos, nem demônios podem nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Essa é a nossa vibração. Essa é a razão de nós estarmos aqui cada vez mais entusiasmados. O tempo passando e a gente ficando com mais energia, com mais determinação, com mais convicção de fé, com mais segurança na caminhada, com mais determinação de jamais retroceder. Este caminho não tem retorno, porque é o caminho do amor de Deus, e Ele está indo adiante de nós, e nós estamos seguindo os seus passos, ouvindo a sua voz. Isso põe todo sentido à existência. Glória a Deus. Não podemos celebrar a ceia com outros sentimentos, senão com essa segurança de fé, essa estabilidade de vida, este encontro maravilhoso que todo dia se renova como algo extraordinariamente novo, criando-nos sempre a expectativa do retorno glorioso de Jesus. A igreja que não sente esta alegria e vive nessa expectativa precisa se converter para conhecer a proposta do Evangelho, que é 100 vezes mais aqui de ganhos e entrar na eternidade. Quantos têm essa convicção? Glorifica a Deus. A Bíblia diz: no seu templo todos dizem glória. É glória a Deus mesmo. Se você nunca glorificou a Deus, é porque você ainda não nasceu de novo, está morto. Mas hoje chegou o dia de nascer. Amém? Bom, meus queridos, vamos falar da reforma, não é? Ficamos a semana passada só mostrando à igreja do Deus vivo o comissionamento aos obreiros. E aí, olha, desde a inauguração até o ano 313, pelo menos 10 grandes, destacadas perseguições levando gente
à prisão, à morte, à perca de todos os bens, ao afastamento da família, ao deslocamento de uma região para outra, em fuga, sob ameaças. Tudo isso começou a acontecer em grandes proporções, e Jesus tinha avisado aos apóstolos que isso aconteceria. De alguma forma, Deus, que não perde o controle e que não nos deixa provar além das nossas forças, mesmo se a gente tiver que perecer como mártir, nós não seremos derrotados, e os últimos momentos não serão os piores momentos. Nós podemos ver esse milagre na vida de Estevão. Enquanto sendo apedrejado, ele viu os céus abertos e viu Jesus em pé à direita do Pai para recebê-lo. Glória a Deus. E ele, numa condição emocional, um equilíbrio tão tremendo e assustador, que ele ainda pediu para que o Pai, para que Deus não imputasse o pecado àqueles que o apedrejavam. Essa é a grandeza da transformação do Evangelho, mediante a presença do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Isso é grande demais, extrapola os nossos limites. Porém, quando chegou o ano 313, alguns dizem até que influenciado pela própria esposa, Constantino, imperador romano, ele tem lá sua simpatia, e alguns chamam de conversão ao Evangelho. E aí, ele, no exercício do poder como imperador, ele resolveu pôr um ponto final nessas perseguições. Ele liberou as religiões, não apenas o cristianismo, mas também as demais, porque, como vocês sabem, o imperador naquela época era um deus. O primeiro a ser adorado era o próprio imperador, e aí havia perseguições a tantos quantos divergissem desse tipo de adoração. E como o cristianismo era o que mais estava sofrendo por conta da novidade, falavam do Evangelho como um embusteiro veio aqui e implantou, e havia muitas reservas em relação a essa fé que brotava no coração aí pelos 3 últimos séculos. E aí ele, de alguma forma, simpatizou ou se converteu, a gente não sabe em que nível, mas ele resolveu liberar. E agora vocês têm liberdade para ficar praticando a fé de vocês sem perseguição. E aí, com isso, a facilidade começou a vir. E ele, simpático agora ao cristianismo, começou a ter um relacionamento bem mais profundo com os líderes da igreja cristã. E aí a coisa ficou fácil. E eles se uniram. Agora igreja e império. Poder religioso e poder político se entrelaçaram, deram as mãos. É tanto que o concílio de Niceia, de 325, apenas 8 anos depois que ele liberou o cristianismo, Constantino, já marcou um concílio, já com a autoridade imperial agora, olha, marcando o concílio de Niceia, onde foram tratados doutrinas, e já com o dedo do imperador pesando.
E essa coisa foi crescendo, a igreja foi ficando importante, representativa, agora considerada no Palácio Real. O poder agora não era só o poder religioso que antes era tão perseguido e era tão real, porque havia um filtro para chegar lá. Qual era o filtro? O filtro da perseguição, da desvantagem, de tudo aquilo que era suprimido dos cristãos naquele período de perseguição. Então, para se interessar por isso, só com uma chamada do Espírito Santo, que é o único que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, quem chegava lá nesses níveis, chegavam pela graça de Deus, a ação do Espírito Santo e a convicção de fé que fazia com que as pessoas caminhassem nessa direção. O vento estava soprando. Gostaria que vocês prestassem mais atenção. Não se distraiam. Amém? Então, olha lá, havia todo esse filtro e essa pureza de quem chegava à liderança. Como disse, o Espírito Santo vos constituiu episcopos sobre o rebanho de Deus, o povo que ele comprou com o seu sangue. Então tinha toda essa missão pura, santa, real e sendo cumprida. E o povo crescendo. E o povo crescia e ficava na doutrina dos apóstolos. Não havia mais nenhum vivo, mas eles constituíram a doutrina para que essa doutrina ficasse até a volta de Jesus, para sempre. Não era uma coisa provisória, nem tampouco era uma doutrina incompleta, ela era completa, de modo que na Bíblia está, quando encerra, ninguém deve acrescentar nem um J, nem retirar um tio, mas ela já está toda pronta para que a gente viva hoje na doutrina dos apóstolos, que foram levantados para este fim. Porém agora, com essa abertura e essa facilidade, quando chegou 27 de fevereiro de 380, 313 para 380, 71 anos, né? Aí, Teodósio I, agora, ele já numa posição de imperador dessa época, no edito de Tessalônica. No edito de Tessalônica, em 27 de fevereiro de 380, ele que era o imperador romano do Oriente, juntamente com Graciano e Valentiniano II, que eram governadores do império na parte ocidental, eles três agora não apenas autorizaram o cristianismo, mas eles agora tornaram o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Olha agora não era apenas uma igreja, agora todos os romanos, todo o povo do império deveria então fazer parte dela. Olha como passaram a se filiar agora, porque agora é a religião oficial. E como a religião oficial,
Naquela época, já chegando aí então a Idade Média se aproximando, que começou no século V, não é? Nós estamos ainda aqui no século IV, com esta decisão, o povo todo agora voltado para a igreja, e a igreja crescendo em poder, junto com os nobres, os imperadores, governadores, os nobres de toda a Europa agora, juntamente com eles, e a abertura, olha, o financiamento do império, porque os líderes da igreja agora tinham autoridade, e eles começavam a se sobrepor até aos imperadores, estabelecendo imperadores, contribuindo conjuntamente com os imperadores na conquista de novas terras, estabelecendo até ordens de guerra, novas conquistas. E eles entravam conjuntamente fazendo a evangelização, vamos assim dizer, dos novos conquistados, e eles chegavam lá se apropriando das terras, dos bens, das riquezas, e tendo o dízimo basicamente obrigatório de todo mundo. Começou a enriquecer muitas propriedades, muita terra, muito ouro, muito poder, e esse poder se espalhando pelo mundo inteiro. E a igreja com esse poderio todo agora, imaginem como isso foi, como isso bateu nesse povo e desestruturou espiritualmente tudo. Vocês lembram quando tentaram botar Jesus como rei? O que é que ele disse? O meu reino não é deste mundo. Foi ou não? E disse mais, se o meu reino fosse desse mundo, vocês não imaginam como o mundo me amaria. Eles me amariam, porque eles amam o que é seu. Mas eu não sou do mundo. E ele disse para a gente, vós também não sois do mundo, não é? Foi o que ele disse o tempo inteiro. Então ele não veio resolver essa demanda. Foram até perguntar para ele quando era que ele iria resolver aquela questão de libertar os judeus do jugo romano. E ele não entrou nessa em momento algum. Mas agora tinha um povo aqui bem entusiasmado com esse poderio, porque com essa oficialização, os costumes religiosos, o poder, a cultura, tudo entrou dentro da igreja. Aí vem essas indumentárias, aquelas apresentações agora, aqueles ritos religiosos, e tudo isso trazia da cultura romana para dentro da igreja, e eles que adoravam vários deuses politeístas, começaram a ter suas influências também, e criou-se um sincretismo religioso dentro da própria instituição. Isso foi muitíssimo forte. Isso teve impactos assim, que foi desestruturando de fato a igreja. Aí a gente vai ver agora as consequências disso, o que é que veio e o que é que começou a existir. Olha, esse poder agora do Papa era tão grande, não é? Ele se tornou, o de Roma começou a governar sobre todos os demais. E olha, o poder papal sobre a nobreza e a política. Então ele tinha agora essa supremacia sobre aqueles que exerciam poder.
O papado passou a exercer influência política sobre reis e nobres europeus, posicionando-se como autoridade suprema, não apenas espiritual, mas também temporal em questões políticas e sociais. O Papa passou a coroar imperadores como fez Leão III, com Carlos Magno, e a estabelecer que os reis deveriam se submeter à autoridade espiritual do Papa, e que incluía a ameaça de excomunhão. Se não obedecesse, ele tinha esse poder, e como apresentava-se com toda essa autoridade, eles se submetiam, até porque a consciência do povo era essa. E para governar e ter a adesão popular, ele precisava estar em linha com essas autoridades, do contrário, eles não governariam com eficácia, com eficiência, eles precisavam dessa parceria. Então isso foi crescendo de modo grandioso, de modo que foi estabelecido o Papa como infalível. Olha, a infalibilidade papal. Ela foi crescendo tanto que ela foi estabelecida oficialmente, sabe em que época? 1870. Mas ela já vem de lá, tá? Ela vem de lá. E quando chega aqui, veja o que acontece. No Concílio Vaticano I, em 1870, foi estabelecida, foi definida a infalibilidade papal. É uma doutrina que afirma que o Papa é infalível quando faz declarações, sentado na sua cadeira, não é? Exercendo o seu poder, acerca de moral e de fé. O que ele disser é verdade. Não interessa se encaixa com a Bíblia ou não. Se está de acordo ou se não está. Ele é visto agora com esse poder. E como ele, através da igreja, tem o poder da tradição e da oralidade, aquilo que vem como costume, como determinações, como documentos oficiais da igreja, ao longo dos séculos, aquilo tem poder igual à Bíblia. Não é só a Bíblia. Eles falam do desenvolvimento da revelação depois da Bíblia. E essa compreensão é o que eles pensam. É o que ele determinar que é. Se ele determinar que é assim, não adianta a Bíblia dizer que é o contrário. Porque na tentativa de explicar que eles estão apenas interpretando pelo dom do Espírito Santo, mediante o cargo que exerce, aí eles exercem pensando o que for, se for acerca de fé e de moral, vai prevalecer, porque é Deus. Ele agora se tornou infalível. Olha que coisa pesada, não é? E isso tudo está estabelecido. Isso aconteceu lá na Basílica de São Pedro, em Roma, exatamente em 1870, dando essa cobertura total. E então, com esse poder, foi estabelecido também que cada pessoa da igreja tem necessidade, foi estabelecido que tem necessidade de fazer confissões auricular. Então, é preciso que seja secreto, a pessoa esteja ali sozinho com o líder e faça essa confissão auricular ali no ouvido do sacerdote, pelo menos uma vez por ano. Obrigação.
Isso é dever. Vocês já pensaram, isso tudo começou a entrar. Mas está sendo determinado, e quem quiser viver bem, faça isso aqui. Isso foi estabelecido no 4º Concílio de Latrão, em 1215 depois de Cristo, que obrigou todos os fiéis a se confessarem ao menos uma vez por ano. O Papa Inocêncio III foi responsável pela institucionalização da confissão auricular no concílio. Depois disso, então, veja que as coisas foram entrando. Culto aos santos e relíquias. Isso também precisou ser estabelecido. Foram entrando essas coisas. A igreja começou a reconhecer oficialmente santos e a usar relíquias como um meio de inspirar fé e a realizar milagres. Essa prática se consolidou especialmente em Roma e nas catedrais e santuários ao longo da Europa. Isso foi tomando corpo. Foi promovida por vários líderes eclesiásticos. Papa Gregório I, que apoiou o uso de relíquias. A veneração de santos e relíquias começou no século IV e tornou-se parte essencial da prática cristã medieval. Então, vejam que agora aquele ambiente de adoração em espírito e em verdade, agora já tinha muitos elementos ali e começaram. Alguém já disse lá no século XV que se fosse juntar as lascas de madeiras que já tinham sido levantadas como sendo da cruz de Cristo, daria para lotar um navio. E se espalhado em cada canto. Começaram a aparecer muitas coisas. E por que não dizer, não é? Aquele santo sudário que está na Itália, não é? Guardado ali. Aquele foi o pano da cabeça que cobriu a cabeça do Senhor, o rosto. Mas vocês imaginem por aí. Mas com esse tema de fé, cabe muita coisa, não cabe? E saíram vendendo essas coisas em cada lugar onde isso está posto lá como uma relíquia, pertenceu a algum santo, seja o que for, um objeto ou qualquer outra coisa, se torna ponto de romaria. E ponto de romaria se chama também lugar de arrecadação. E por aí vai se vendendo de tudo e se invocando, não é? Essas presenças de santos para intermediar as petições. Dizem que é só veneração, mas na realidade, na prática, se prostra, se dobra, pede, fala com essas pessoas, faz petição, faz promessa, cria diálogos. É um Deus. Não tem como dizer que não é. Não é uma lembrança, não, eu me lembro da pessoa. Não, é um relacionamento, é uma invocação que é feita. E isso tudo começou a entrar de modo assim muito forte, não foi assim sorrateiro não, foi forte mesmo, marcando e pregando e escrevendo e apoiando e fazendo documentos oficiais e chamando o povo e obrigando o povo e fazendo com que o povo se submetesse e aceitasse tudo isso. Portanto, é difícil ver, principalmente naquela época, uma casa de oração, dita de oração, que não tivesse todas essas coisas. Disseram também que o pão e o vinho, na hora que a autoridade da igreja
consagra, ele não é mais pão e nem é mais vinho. Toda vez que tem a missa acontece um milagre. É que pão e vinho se torna o corpo e o sangue de Jesus. E querem que se acredite nisso. Isso aqui, depois que a gente orar, dedicar, continua sendo pão, continua sendo vinho. Não há nenhum milagre aqui para transformar isso aqui em carne e sangue de Jesus. Isso representa, isso simboliza, isso é uma lembrança. A gente olha aqui com esse apelo visual, a gente escuta a leitura, a orientação, a gente vê o apelo visual e a gente bota na boca e come esse apelo sinestésico, chamando a nossa atenção para o fato de que Cristo veio, morreu, mas isso é só memória, é lembrança, é um símbolo, e nunca o que eles dizem. Nós estamos falando aqui mal de religião de ninguém, nós estamos mostrando prática, realidade. Não somos contra as pessoas, mas nós precisamos mostrar o porquê da reforma. Por isso que a gente vai caminhar um pouco mais. Daqui a pouco eu vou parar e vai voltar domingo, porque nós vamos falar sobre os 5 solas da reforma, um por um, abrindo um por um e mostrando o eixo do evangelho e o quanto nós precisamos muitas vezes da reforma. Existem muitos lugares, ditos lugares de oração e do evangelho, que precisam hoje da reforma, hoje, porque estão deformados. Muitos meios evangélicos foram deformados também. A gente não vê aí a venda de objetos supostamente imantados de poder. Você ligar a televisão e não vê isso durante o dia, você não viu nada. Isso é a mesma coisa. Isso é o mesmo espírito. Esse é o mesmo desvio, essa é a mesma deformação. E a gente precisa voltar. E a gente precisa vigiar para não cair na tentação. Amém? Então vejamos que a coisa foi tomando corpo assim. Aí vem a oficialização de Maria como corredentora para a salvação. É sério ou não? Isso é oficializado. Corredentora. Ela que chamou Jesus, chamou a Deus naquilo que ela louvou, no momento do seu louvor, de meu Salvador. Ele atentou para a baixeza da sua serva, palavras dela. Ela que foi agraciada, agraciada é favor não merecido. Ela foi mostrada, olha o que declararam acerca de Maria. Definição da Imaculada Conceição de Maria. Em 1854, o Papa Pio IX, ele definiu dogmaticamente que Maria, mãe de Jesus, foi concebida sem pecado original. Ela não era gente normal. Essa declaração foi considerada um exercício da infalibilidade papal. Olha, nós temos que aceitar. Sabe por quê? Porque esse homem que definiu isso aqui, ele é infalível, porque ele declarou isso lá em Roma, na cadeira do Papa, e era uma questão de fé. E por isso o mundo inteiro precisa receber isso, porque também tem outra afirmação: fora dessa igreja eles chegaram a declarar que não tem salvação. É grave ou não? Olha o que fizeram com o evangelho de Jesus. Olha o evangelho de Jesus a que nível chegou. Ela sem pecado original. Ela não era ser humano. José era um fantoche no casamento. Nunca teve uma relação sexual com Maria, que é tudo que está na Bíblia.
Ele não teve até que ela teve Jesus. Enquanto não teve, ele não a conheceu como mulher. E depois Jesus nasceu, ela teve filhos e filhas, e inclusive estão escritores aqui de livros sagrados, irmãos de Jesus. Mas transformaram essa mulher nesse extraterrestre, sem pecado original. Como que ela foi santa? Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Qual foi o problema de Isaías? Ai, eu vou perecendo, eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Senhor. O que é que houve naquele momento? Uma brasa viva tirada do altar, tocou-lhe os lábios e disse: a tua iniquidade foi tirada, foi perdoado os teus pecados, você está santificado. E ele ouviu a voz de Deus dizendo: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Foi mediante o perdão que ela foi santificada. Por isso o chamou de meu Salvador. E Jesus não lhe deu nenhuma distinção entre ela e nós. Disse: minha mãe e meus irmãos é qualquer um que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse é minha mãe, meu irmão. Amém? Tudo no nível. Mas agora acharam de fazer essa distorção, tornando ela co-redentora para a salvação. A Bíblia diz que não há outro nome dado entre os homens através do qual importa que sejamos salvos. O nome é Jesus, o único que morreu no nosso lugar. Ele é Deus, ela criatura. Ele criador, nós criaturas, ele criador. Amém? Mas sabe o que ainda fizeram com ela? Em 1950, o Papa Pio XII definiu dogmaticamente que Maria, ao término de sua vida terrena, ela foi assunto aos céus, corpo e alma, a glória celestial. Essa também foi uma definição infalível do Papa nesse exercício. Vocês têm que acreditar que ela não foi sepultada, que ela subiu aos céus. E a gente tem que... Qual a fundamentação disso? Nenhuma. A fundamentação é a infalibilidade papal. Dá para você? É forte ou não? Isso é muito forte, gente. São coisas chocantes. A gente tem que acreditar nisso aqui. E acredite e não questione. E não pergunte. Porque aí vem outro período. Ah, meus queridos. No século VIII, aí vem a Santa Inquisição. Você não acredita não nessas autoridades? Você não acredita em tudo isso não? Tem uma coisinha ali esperando aí. Tem uma fogueira. Porque agora se levantaram aqui uma turma. Olha, a Inquisição foi um tribunal eclesiástico criado para combater heresias e manter a pureza da fé. Pureza da fé aqui, nesses princípios aqui, viu? Você tem que crer em tudo isso. Se você não crê, você é um herege. Se você disser: olha, não está na Bíblia, isso aí faz parte da tradição, isso aí foi uma transmissão oral, diz: não, mas isso aqui está vindo da autoridade. Você não tem autoridade, até porque a missa é em latim. Você vai entender pouco. E você não tem o direito de ler a Bíblia. A única autorizada é a Vulgata Latina. E quem vai ler são as autoridades, a liderança. Você que não faz parte
desse clero, você não tem nem o direito de ler. Dá para você. Por isso essa idade é chamada de idade das trevas, idade medieval. É ou não? Difícil, né? Mas aí vem, você não crê? Isso foi estabelecido. Olha que coisa. Foi estabelecido para investigar, julgar e punir os acusados de heresia, muitas vezes com o uso de tortura e execução. Se você for ler sobre as torturas, rasgar a pessoa, esticar a pessoa até ela se partir, as juntas saírem do lugar. Mas por trás tinha autoridades da igreja para fazer isso. Mas isso não é contra o Evangelho. Jesus nunca obrigou ninguém, mas agora eles têm autoridade acima de Jesus. Eles têm autoridade política para fazer pela força. E a Bíblia o tempo todo dizendo, não é por força, nem é por violência. Já pensou a gente aqui forçado? Obrigado, tem que vir bater o ponto? Que culto era esse? Mas olha, você não poder exercer a sua fé. A Inquisição teve várias sedes na Europa, sendo a Inquisição espanhola uma das mais conhecidas. Estima-se que cerca de 150 mil julgamentos apenas nessa Inquisição espanhola. Executados, entre 3 e 5 mil pessoas executadas. Essas eram queimadas em praças públicas como exemplo, porque se a pessoa tivesse qualquer, isso aqui se relaciona com o espírito, tem qualquer inclinação espírita, também entra no rolo. Então os novos, os judaizantes e tudo mais, esse pessoal vai todo para esse julgamento. E a autoridade, sabe quem entregava esse povo? Vizinhos, parentes. O camarada contava até o que não sabia. E outra coisa, junto com o poder, sabe o que acontecia? Aí eu tenho um inimigo político, estou no poder, exercendo o poder, mas tenho um inimigo político. Faz um conchavo aqui e levanta uma testemunha e bota aquele na Inquisição e elimina ele. Aqui no Brasil, sabe o que fazia? Os primeiros julgamentos de prisão, até prisão e uma série, perca dos bens e das propriedades, quando chegava ao ponto de julgar para a morte, aí daqui, porque aqui foi a portuguesa, Inquisição portuguesa, o que é que fazia? Manda ele para Portugal. Lá ele, se o caso dele, de acordo com o caso, se for para execução, é lá. E isso aqui no nosso, Dois Irmãos ali, um lugar o povo, Riacho da Prata, recorria ali tinha uma certa cobertura para esse povo, mas você lê sobre isso, leia um pouco. É grave, gente. É muito grave. Fizeram muitas fogueiras de Bíblias, para que o povo não tomasse conhecimento. Nós nem entramos ainda em Lutero, não é? Isso tudo está rolando. Isso tudo está acontecendo. E o homem está dentro, é um monge, não é ele só, tem outros. Vendo. Porque a igreja toda não se corrompeu, tinha gente dentro, não era fácil. E ficaram remanescentes, Deus nunca perdeu o controle. Não, absolutamente. A gente não pode passar a régua e dizer que todos ali, porque faziam parte, eram forçados, qualquer que fosse a razão. E essa Inquisição, ela veio do século XIII até o século XIX. E quem era jogado aí? Havia muita coisa difícil, coisas terríveis. Olha os papas, alguns papas aqui.
Inocêncio III, 1198 a 1216, foi um papa influente que, ao enfrentar o movimento, ele estabeleceu, incluiu a autorização de cruzadas contra hereges. Levou à criação dos primeiros tribunais inquisitoriais. Ele estabeleceu isso. Depois veio Gregório IX, 1227 a 1241. Gregório, a Inquisição ganhou forma oficial com a criação de tribunais permanentes. Ele formalizou procedimentos e nomeou inquisidores, estruturando a instituição que se expandiria pelos séculos seguintes. Sua contribuição foi significativa na institucionalização da Inquisição. Inocêncio IV, 1243 a 1254, com a bula, Inocêncio introduziu o uso da tortura em interrogatórios inquisitoriais. A bula permitia a aplicação de métodos rigorosos, ainda que com limitações. Esta decisão influenciaria profundamente o futuro da Inquisição, argumentando as ações, quer dizer, sempre detalhando como fazer as coisas. Quem estava por trás? O homem infalível. Pesado demais, não é? Essas questões aqui de fé. E aí vem um outro aqui, o Tomás, que ele não era papa, mas foi o inquisidor geral. Ele liderou intensas perseguições a judeus, muçulmanos, convertidos, deixando um legado de terror e intolerância. Então, todas essas coisas juntas vão culminar com uma coisa que a gente vai ver aqui. Eles começaram a pregar uma doutrina do purgatório. O que é isso? Você não vai direto para o céu, você vai para um lugar para purgar os pecados. E aí, onde você está, à medida que alguém aqui interceder, fizer as missas em seu nome, pagar algumas coisas, fizer penitências por você, você vai se liberando, você vai sendo ajudados por quem está aqui. E aí, para construir a Basílica de São Pedro, além de tudo que já possuía, precisava de muito dinheiro, muito ouro. E aí precisava de dinheiro, o Papa inventou lá que ele pode vender indulgências. E se você comprar no nome de quem já morreu, tinha um vendedor famoso, um monge famoso, que Domiciano, ele fazia parte dessa corrente, e ele dizia o seguinte, nas suas vendas de indulgências, que quando você comprasse a moeda, quando fosse caindo ali no gasofilácio, na caixa, à medida que ela fosse tilintando, caindo, a alma saía do purgatório sorrindo, ia saindo, porque ali tinha a assinatura do Papa, e como infalível, ele tem gerenciamento sobre o purgatório, ele tem a chave lá, e ele é que determina. Então você compra no nome da pessoa, até de quem morreu, e essa pessoa vai sair. Gente, isso aqui tem o nome do cidadão, viu? Está tudo bonitinho, tudo bem ordenado, sabe? É uma coisa... A doutrina do purgatório se consolidou na Idade Média, enquanto a venda de indulgências atingiu seu ápice no século XVI, desencadeando a Reforma Protestante. Lutero não aguentou ver isso. Isso é uma distorção, isso é mentira, isso é agredir tudo que há de mais sagrado.
Não existe esse purgatório, não existe nada dele. Ele foi estabelecido exatamente sem base nenhuma no Evangelho. Jesus nunca ensinou isso, ninguém pode fundamentar isso, mas existe a tradição, o magistério que decide essas coisas, e todo mundo tem que engolir, sem questionar. Questiona, Inquisição. É duro ou não? Intolerância total. 7 séculos de intolerância. É muito pesado. Imaginem vocês, em só uma ramificação, estima-se cerca de 150 mil julgamentos. É muita coisa, gente, é muita agressão. Aí, por hoje, o relógio me manda parar rapidinho. E eu vou prometer a vocês que na próxima semana nós vamos chegar agora mais pertinho de entrar na reforma propriamente dita, para a gente entrar nas teses e nos solas, somente. Amém? Para a gente ter consciência de voltar a coisa. E se a gente não compreender essas coisas, a gente fica flutuando às vezes, pensando que é só dizer o nome de Jesus, está tudo resolvido. Por isso que Deus disse aqui, Ele estava falando de Israel como nação, e a gente traz esse mesmo versículo. Vamos botar aí agora o versículo, capítulo 2 de Jeremias, verso 21, vamos ouvir agora o que é que Deus está dizendo aí. Eu a plantei como uma videira excelente, de semente absolutamente pura, como pudestes te deixar transformar numa parreira podre e selvagem. Vamos para frente. Ainda que te laves com salitre e com muito sabão, a mancha da tua iniquidade permanecerá gritando diante de mim, declara o eterno Yahvé. O seguinte: como podes alegar que não te profanaste e que não correste atrás do Deus Baal e seus ídolos? Pode dizer que não? Reflete sobre a tua atitude no vale e reconhece o que fizeste. És, portanto, como uma camela jovem, arrisca, arisca, que corre para todos os lados, uma camela arisca, brava, não é? Que corre para todos os lados, sem direção. E ele pergunta, interessante essa pergunta que ele faz: como podes alegar que não te profanaste e que não correste atrás do Deus Baal e seus ídolos? Como? Porque ainda aparece com uma santidade enorme. Não fiz nada. Nós vamos ver que agora, quase na nossa época, houve um pedido, não é? De perdão pelo que foi feito. Agora, nada corrigido. De tantas distorções. O purgatório continua. E a gente vai falar nos solas exatamente para ajustar essa compreensão. Amém? Deus abençoe. Vamos cear hoje. Mas vamos abrir o nosso coração. E vamos cear com a liberdade que Cristo nos deu. Vamos consagrar o pão e o vinho para esse momento tão importante da ceia do Senhor. Querido Senhor, aqui estão o pão e o vinho, símbolos do teu sangue, do teu corpo. Isso foi derramado por nós para a remissão dos nossos pecados. Tu nos mandaste fazer repetidas vezes até que o Senhor volte. E nós hoje estamos aqui, Senhor, refletindo sobre a importância do teu sacrifício. Porque não fosse o teu sacrifício,
nós estaríamos todos aniquilados. E agora nós iremos participar em memória de ti. Sabemos que este pão continuará sendo pão, este vinho continuará sendo vinho, porém, a nossa reverência a ti, em lembrar da tua morte, nos leva a temer, respeitar, honrar a tua pessoa ainda mais. Nos abençoa, abençoa cada um que na fé e na certeza da salvação e do perdão dos pecados, estão aqui agora para comer e beber em memória de ti. Amém e amém. Que cada um que já professa a fé, está em comunhão com Deus, se submeteu ao batismo, coma e beba com alegria e gratidão ao Senhor.